Olá, galera. Hoje iniciamos mais uma aula de análise econômica de projetos. E o estudo de hoje são os indicadores de viabilidade de plano de negócio. Uma das aulas mais importantes do nosso curso, porque o papel desses indicadores é mostrar se um plano financeiro é economicamente viável ou não. O ponto é o seguinte: não basta que a receita seja maior que a despesa para um negócio ser economicamente viável. É necessário que o lucro alcançado seja suficiente para fazer a remuneração do capital. E assim temos um projeto que alavanque economicamente a empresa. Hoje eu separei esses três indicadores, que na minha opinião são os indicadores mais importantes para a gente fazer essa análise econômica do projeto, que são eles o payback simples, a taxa interna de retorno e o VPL, também conhecido como valor presente líquido. O importante desses três indicadores é que todos fazem a viabilidade do projeto, mas eles expressam seu resultado de forma diferente, que a gente vai ver aqui mais para frente. Agora vamos falar um pouquinho do payback simples. Ele é um indicador que ele tem um pró e um contra muito grande. A vantagem dele, a grande vantagem, é que ele consegue expressar em quantos anos aquele projeto vai ter o seu investimento recuperado. Ou seja, quando nós calculamos ele vai dar em anos o tempo que a gente vai conseguir recuperar esse dinheiro investido. Porém, ele é um indicador que ele não consegue expressar se o valor da empresa vai diminuir ou aumentar com esse projeto. Ou seja, ele te dá a taxa de retorno do investimento, mas não consegue saber se esse investimento vai ser bom ou ruim economicamente para a empresa. Agora vamos falar um pouco da taxa interna de retorno, que junto com a VPL também são indicadores que consideram o custo de capital, ou seja, qual a importância de considerar isso? Porque assim a gente consegue saber se o valor da empresa vai aumentar ou vai diminuir naquele projeto. Beleza? E essa taxa interna de retorno, ela depende de uma outra taxa, a taxa mínima de atratividade, também chamada de custo de capital. E como funciona a relação entre elas? Se a taxa interna de retorno for maior que a taxa mínima de atratividade, esse projeto vai ter um aumento no valor econômico da empresa. Se for menor, vai acarretar numa diminuição do valor econômico da empresa. E o importante a gente dizer aqui também que a taxa interna de retorno é uma taxa que é expressa em porcentagem. Vamos supor, 10%, 8%. E como eu falei anteriormente, se a taxa interna de retorno for de 10% e a taxa mínima de atratividade for de 5%, beleza, esse projeto vai ter um aumento no valor econômico da empresa. E como é que a gente faz a leitura dessa porcentagem? Se eu tiver uma taxa interna de retorno de 10%, significa que a cada R$ 100 investido, eu vou ter R$ 10 de excedente nesse projeto. Agora vamos falar um pouco do valor presente líquido, VPL, que é um dos principais indicadores. O VPL, igual à taxa interna de retorno, a gente consegue saber se o valor econômico da empresa irá aumentar ou diminuir como a gente faz o cálculo dele. E no cálculo dele, a gente vai expressar o VPL em função de um valor de $300 mil, $400 mil e assim por diante. E para a gente dividir melhor os cenários do VPL, eu vou dividir em três: VPL positivo, nulo e negativo. E vamos lá. O que significa o VPL positivo de um projeto? Significa que o projeto é economicamente viável. Ou seja, show de bola, esse projeto está indo para frente. E esse VPL positivo, o que significa? Que o projeto, o investimento feito vai ser retornado, o capital vai ser remunerado e vai gerar um excedente. E esse excedente é o valor quantitativo do VPL. Ou seja, se eu tiver um VPL de $300 mil,
eu tenho um excedente de 300 mil dólares. Beleza? O VPL nulo, o que significa? Que esse investimento vai vir, vai retornar, eu vou conseguir remunerar o capital, só que eu não vou gerar excedente. E o VPL negativo significa que esse projeto seria inviável à taxa mínima de atratividade, que é o custo de capital, ou seja, um VPL mínimo a gente não vai para frente esse projeto. Então, galera, espero ter ajudado vocês aí com essa aula de análise econômica de projetos. E vamos agora para alguns exercícios para a gente dar uma treinada aí. Valeu? Fala, galera. Aqui a gente tem o exercício número 8 do livro Royce, capítulo 9, para calcular o VPL. Eu vou ensinar vocês como a gente vai calcular através da calculadora 12C, tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu tenho os fluxos de caixa, que é o que a gente precisa, e a taxa. Só com isso a gente consegue calcular o VPL. Como é que a gente vai conseguir calcular? Primeiro o fluxo de caixa inicial, 34 mil, mas como ele é um fluxo de caixa de entrada, ele tem que ser negativo. Então a gente aperta o CHS aí para ele ficar negativo e aperta o G e agora o PV. Por que o PV? Tá vendo de azul lá? CF0 é porque ele é o fluxo de caixa inicial, então PV. Agora a gente vai botar os outros fluxos de caixa, 16 mil, G, só que não é mais PV, agora é o que? PMT, porque já foi o fluxo de caixa inicial. 15 mil, 18 mil, G, PMT, e 15 mil, G, PMT, beleza? Já botei os fluxos, agora eu vou partir para taxa. De quanto que é a minha taxa? 11%. Vou lá 11 e aperto aqui, ó, I, beleza? Agora eu vou saber meu VPL. Como que eu vou fazer o cálculo do VPL? Eu aperto o F, vou em PV, olha lá, o NPV aqui, que é o VPL. Coloquei, olha o meu VPL aí, de 5.991,49, beleza? Ou seja, isso é um projeto economicamente viável para a gente e tem como valor de excedente 5.991. Tranquilo? Espero que tenha ajudado aí, galera. Bons estudos aí para vocês. Fala, galera. Então, vamos fazer aquele exercício número 2 aqui, que é o do payback. O que é o payback, né? A gente vai analisar em quanto tempo o investimento tem o seu retorno. Aqui no exercício ele dá os anos e o fluxo de caixa de cada ano. Esse primeiro ano, fluxo negativo, né? Porque é um investimento, é o fluxo de saída. E a gente criou uma nova tabelinha aqui, que é a tabelinha de saldo. Para que a gente fez isso? A gente vai começar a pegar esse saldo, que está negativo, e vai começar a somar com os fluxos de caixa dos outros anos. E nossa intenção é o quê? Achar aonde vai ter essa virada de um fluxo negativo, um saldo negativo para um saldo positivo, beleza? Aí aqui eu fui lá, menos 6.400, mais 1.600, e fui fazendo de assim por diante. Achei que esse fluxo ele tem essa virada entre o quê? Entre os anos 3 e o 4. Pode ser 3,5, pode ser 3,4 anos, não sei. É entre o ano 3 e o ano 4 que ela tem esse fluxo. Como é que a gente vai saber exato onde vai ser? A gente vai fácil. A gente vai pegar o 3, porque é o ano inicial, que está entre o 3 e o 4. A gente vai pegar o primeiro ano, que está entre eles dois, 3, e vai somar o fluxo, o saldo do ano inicial com o fluxo de caixa do ano final, que ele está entre esses 2 anos. Somei 3 mais isso, achei o resultado. O resultado é de 3,42 anos. Ou seja, se a gente quiser passar para meses também tudo mais, aí é com vocês. Tranquilo? Espero que tenha ajudado. Bons estudos aí, galera.